Bom dia, meus amores! Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 57ª aula remota. Quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, aula remota de matemática. Então, vamos começar fazendo a correção da página 57 até a 59, no volume 2, capítulo 3. Vamos lá conferir as respostas? A primeira questão era para você fazer um esquema que representasse a planificação do prisma a seguir. Então, é como se fosse uma caixinha, né? Que aqui está fechada, e como seria ela aberta antes de montar. Então, exatamente assim, né? Espero que você tenha acertado. E aí, depois dessa primeira questão, vamos para a segunda, onde você tinha que, entre as planificações a seguir, circula a que você acha mais adequada para um cone. E aí, para um cone, a gente sabe, né, gente, que o cone tem apenas uma base circular e uma ponta. Dessa forma, a planificação na sua lateral deve lembrar sempre o formato triangular. Então, com certeza, é essa figurinha aqui, né? Círculo correto. Com a planificação a seguir, é possível formar um cubo, ó. Pronto, tá aqui o cubo. E agora você vai explicar o motivo pela qual a próxima planificação, que é essa, formada com as mesmas figuras, só que está colocada de forma diferente. Não são as mesmas quantidades de quadrinhos e do mesmo tamanho, só está em outra forma, né? Por que na planificação dela não se forma um cubo? Então, a gente percebe que se a gente tentar montar um cubo aqui a partir dessa planificação, gente, algumas faces vão se sobrepor e isso vai impossibilitar a formação do sólido, desse sólido que é o cubo, ok? Então, é por essa razão. Na quarta questão, você acha que é possível planificar uma esfera? E aqui temos figurinhas, né, da planificação de esfera. A gente sabe que uma esfera não tem faces planas, né, gente? Então, a planificação dela não vai ser exata, né? Seria impossível ter uma planificação exata, mas existem essas planificações aproximadas, certo? No Divirta-se, a gente vê aqui um quadrinho, né? É um quadrado com certeza. Triângulo, triângulo, certeza absoluta. Quer dizer, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. E aí, de acordo com o que você viu, qual é o sólido geométrico que o Armandinho está segurando, gente? Qual será esse sólido? Então, a gente consegue entender que é uma pirâmide. Não é isso, gente? Uma pirâmide. Agora vamos para o conteúdo de hoje realmente. Medidas de comprimento. E a aulinha de hoje, unidades de comprimento. São exemplos de grandeza o comprimento, a temperatura, o peso, o tempo, entre outros. Medir é comparar uma grandeza com outra grandeza padrão, que chamamos de unidade de medida. O lado deste cartão mede 10 centímetros. Isso significa que cabe 10 vezes 1 centímetro neste comprimento. Tudo que podemos medir se chama grandeza. A unidade de medida padrão usada para medir comprimento é o metro. Além do metro, também usamos o quilômetro e o centímetro. Então, um quilômetro corresponde a 1000 metros e um metro corresponde a 100 centímetros. Aqui na aldeia, a gente mede comprimento com a parte do corpo. A largura desse gol, por exemplo, é cerca de 6 pés. Então, a gente vê aí, gente, que as unidades de medida de comprimento não padronizadas, né, tem vantagens, mas também tem limitações. E o número sozinho não expressa o resultado de uma medição. A medida é composta sempre por um número e por uma unidade de medida, certo? E agora vamos conhecer o contorno. Para uma aula de matemática, a galerinha montou em cartaz algumas figuras geométricas, usando diferentes materiais. Veja, então aqui foi usado palito,
Aqui foi usado clipper e aqui foi usado palito. Dos dois retângulos, né? Os dois retângulos que você tá vendo aqui. Qual deles é o maior? Você usa uma régua para medir, mas aí depois de medir, a gente percebe que os dois são do mesmo tamanho, né, gente? Na B, porque foi usada uma quantidade maior de clipes, né, do que de palitos para formar os dois retângulos. Então, claro que é porque os clipes, gente, são menores que os palitos. A gente vê que o tamanho de um palito aqui equivale a 2 clipes, não é isso? Quantos clipes seriam necessários para formar outro quadrado com o mesmo tamanho do representado com palitos? Aqui, ó. Então, se eu tenho um retângulo e eu quero formar um quadrado agora de clipes, o que eu tenho que fazer? Gente, pela lógica, você vai dividir esse retângulo ao meio, né? Para ficar outro quadradinho. Só que aqui eu vou ter que entrar os clipes. E aí tem que ser a mesma lateral que já tem aqui. A gente sabe que aqui tem 2 clipes, né? Se é o mesmo tamanho, a lateral são idênticas. Então, a gente vai botar mais quantos clipes aqui no meio? 2 para formar o quadrado. Então, quantos clipes vão ficar ao todo? 8, né, gente? 8 clipes. Quando medimos o comprimento de uma figura, estamos encontrando o seu perímetro. O perímetro pode ser medido de diversas formas com várias unidades de medidas. No caso das figuras da página anterior, os perímetros podem ser medidos em clipes ou em palitos, né? Foi isso que a gente fez aqui. E aí vamos para as atividades. Na malha quadriculada a seguir, cada quadrinho tem 1 centímetro de lado. Observe cada figura e escreva o seu perímetro de centímetro. Então, o que a gente vai fazer aqui simplesmente, gente, é contar as lateralzinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque cada lateralzinha equivale a 1 centímetro. Então, 12 centímetros. E aqui a mesma coisa, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 centímetros. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 centímetros. E assim sucessivamente. Aqui forma 14, aqui forma 18, não é isso? Depois, você vai, na mesma malha quadriculada, você vai desenhar agora cada quadrinho com 1 centímetro de lado, representando 3 retângulos de formas diferentes do perímetro 16. E aí, como é que fica isso? Um exemplo é esse, né? Ó, tem que ter 16 laterais, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E também você pode formar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como também pode ser a mesma figura em pé, né? Que aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Aqui já são 3 colunas, né? 3 colunas em pé e 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas, ok? Também ainda tem a possibilidade de 4 vezes 4. 4 quadrinhos em pé, 4 quadrinhos deitados. Ok, gente? Que também dá 16. O senhor João é funcionário de uma grande fazenda e precisa cercar alguns terrenos nele. Então, os terrenos 1, 2, 3, 4, 5. Meça com sua régua e anote os perímetros. Perímetro 1 tem quantos centímetros? Então, cada lateral tem 2 centímetros. A gente sabe que ao todo tem quanto, então? 2 mais 2 mais 2, 6, né, gente? Aqui a gente tem o quê? 3 mais 3, 6. 1 mais 1, 2. 6 mais 2, 8. Então, 8 centímetros aqui. Aqui mede 3. E aqui mede 1, certo, gente? Aqui na terceira, esse lado mede 5 centímetros, aqui mede 2, mede 3, mede 2, mede 1 e mede 3. Somando tudo, dá quanto, gente? 18 centímetros, certo? E na quarta e na décima,
Vamos lá? Aqui você vai medir com a régua, vai encontrar 2, cima e embaixo, que são as mesmas medidas, e as laterais 3. Somando tudo dá quanto, gente? 10 centímetros. A mesma coisa aqui, 2 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, soma tudo e dá novamente 10 centímetros. Então, a questão 1, 6 centímetros, o terreno 2, 8 centímetros, o terreno 3, 16 centímetros, o 4 e o 5, 10 centímetros. Vamos para B. Se cada centímetro do mapa corresponde a 100 metros da fazenda, escreva o perímetro de cada um dos terrenos em metros. Então, isso aqui era 6, eu vou multiplicar por 100, né, gente? 6 vezes 100, 600, que a gente sabe também que quando a gente multiplica por 100, só acrescenta os 2 zeros. Então, isso aqui era 8, virou o quê? 800. Se aqui era 16, virou o quê? 1.600. Se aqui era 10 e 10, virou o quê, gente? 1.000 e 1.000. Pronto, só isso. Medida de superfície. Você já aprendeu que perímetro é a medida do contorno de uma figura. Qual é o perímetro daquela parede, considerando-se a lateral de um azulejo como uma unidade? Então, a gente tem que primeiro saber quantas unidades tem, né, lateral. Vamos lá, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, 32 unidades é o perímetro, né? O contorno do perímetro. Quantos azulejos foram usados para preencher toda a parede? Então, se a gente contar uma por uma, a gente vai descobrir que 63. Mas também a gente pode usar um método mais rápido para calcular essa quantidade, que é justamente multiplicando 9 vezes o 7, né, gente? Que é justamente o 7 azulejo em cada 9 fileiras, ok? Que dá exatamente também 63. Quando consideramos ou calculamos o preenchimento de uma figura ou forma plana, estamos considerando a sua área. Esta parede tem azulejos de 63 azulejos, né? Tem uma área de 63 azulejos. Então, a área é justamente a superfície, a medida da superfície. Ó, perímetro é a medida do contorno de uma região, né? Contorno é o perímetro, certo? A linha que faz o contorno. A área já é a medida da superfície, né? A parte plana. E aí a página 65 vai para casa, certo? Na 66, unidade de medida de área. Unidade de medida de área. Você já viu que precisamos padronizar as unidades de medida para que todas as pessoas possam medir da mesma forma. Vamos então definir uma unidade de medida para os próximos cálculos de área. A área deste quadradinho, né, deste quadradinho é de 1 centímetro quadrado. Veja o quadradinho listrado ao lado. Então, a partir de agora, vamos considerar esse quadradinho como unidade de medida de área. E como ele é um quadrado com 1 centímetro de lado, vamos dizer que a área dele é 1 centímetro quadrado. Representamos assim, a área 1 centímetro quadrado. O quadrado aqui é o 2, tá? Vamos ver como medimos a área em centímetro quadrado. Vamos calcular a área do retângulo do lado. Primeiramente, medimos e anotamos as medidas dos lados, né? Você mede com a régua. Depois, dividimos os quadradinhos em 1 centímetro. Calculamos a quantidade de quadradinhos formado de 5 vezes 2, que é igual a 10. Portanto, a área desse retângulo é igual a 10 centímetros quadrados. Simples assim, tá, gente? E aí você vai resolver a página 67, 68, 69, 70, 71. Até vamos relembrar, ok, galerinha? Em casa. É isso aí, meus amores. Nossa aulinha de matemática vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente faz a correção dessas atividades aí que você vai fazer em casa agora, tá ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.